Nos outros dias eu venho lá de Blumenau, sim, é a capital do chopp, lá em Santa Catarina, e conversando com os irmãos lá da Igreja Vertical, eles mandaram um abraço para vocês. E eu vou te dizer que aquele que conhece o alemão sabe que o alemão é osso duro. Então, para um alemão te mandar um abraço, ele é convertido, ele é crente de verdade. Então aproveite, se você está pensando em visitar, esse é o momento. Vai lá que eles estão bem receptivos. Irmãos, então, pela graça de Deus, hoje vou compartilhar uma palavra. Ontem nós falamos da instrução do apóstolo Paulo para a missão, e eu dei um spoiler dizendo que hoje nós vamos ver Paulo em ação na missão. Mas antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, eu queria trazer algumas questões ao que se refere da missão da igreja reformada, das igrejas reformadas. Eu uso aqui uma citação de Charles Edwards, que foi um puritano do século XIX. Ele afirmou o seguinte: a reforma protestante foi um movimento missionário de grande escala internacional. Talvez você não saiba, alguns sabem com certeza, mas no século XVI, quando eclodiu, quando começou a reforma protestante, as escrituras, a Bíblia, ela era escrita em latim, as missas eram ministradas, dirigidas em latim, então pouquíssimas pessoas entendiam o que estava sendo pregado, entendiam as escrituras, isso era muito restrito para poucos. Então, com a reforma protestante espalhando pela Europa, a Bíblia foi traduzida para a língua do povo, para as línguas comuns, e os cultos eram pregados, ministrados, como nós fazemos hoje, numa língua em que todo e qualquer homem pode entender, na sua própria língua natal. E muita gente, então, passou a ser abençoada por isso. Os povos não alcançados da Europa, da época de Calvino, foram alcançados pelo Evangelho com a reforma. E os reformadores, eles tinham que lutar naquela época, você que gosta de história, assim como eu, sabe, que ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, eles tinham que lutar pela sobrevivência deles, se refugiar às vezes. O próprio Calvino teve que se refugiar, Lutero teve que fugir num certo momento da sua vida, e assim era a vida deles, tipo filme, de aventura mesmo, não uma vida tranquila, cristã, de fé que eu e você temos hoje, com várias comodidades. Mas assim mesmo, no meio nessa confusão de perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana, com toda essa confusão, Calvino foi capaz de fazer um esforço extraordinário para evangelizar a França e o resto da Europa, e também, na época, o chamado Novo Mundo, as Américas. Eu tenho para mim que João Calvino, dos reformadores, ele foi o que mais empreendeu esforços missiológicos no seu ministério e na sua vida. Ele mesmo, Calvino, ele considerava que Genebra, a sua base, onde ele era pastor, lá na Suíça, a cidade de Genebra era um lugar de missionários, era um centro de missões, onde ele mesmo preparava e enviava missionários. O pastor Roberto falou aqui nas entrelinhas um pouco disso, nesses dias, acho que foi na sexta-feira, mas para quem não sabe, João Calvino, ele enviou lá de Genebra missionários para a França, para a Holanda, para a Inglaterra, para a Polônia, para a Hungria e também para o Brasil. Os huguenotes eram conhecidos. No ano de 1557, ele enviou 11 missionários de Genebra que embarcaram para o Rio de Janeiro. E talvez você já saiba que no dia 21 de março desse mesmo ano de 1557, esse grupo protestante realizou o primeiro culto protestante no Brasil. E o primeiro culto debaixo da linha do Equador, nesse mesmo ano. Só que por motivos de perseguição católica, religiosa e por interesses políticos, eu não vou aqui dar uma aula de história, até porque eu não sou apto para isso, mas por causa desses motivos, alguns deles foram mortos, outros voltaram para a Suíça com medo. Naquela época, que esses missionários estavam por aqui, nenhum índio se converteu. Na verdade, os jesuítas foram mais eficientes nesse labor. Mas embora a missão, naquela época, parece que ela tenha falhado, esse esforço demonstra o desejo de Calvino de ver o reino de Cristo espalhado por todas as nações da terra.
E Calvino, então, ele nunca teve outra oportunidade, de novo, de mandar outros missionários aqui para os nossos lados. Então, na época, essa missão, essa ação missionária parecia um fracasso. Mas o que diria Calvino? Se ele pudesse ver no século seguinte, os puritanos vindo para as Américas. O que diria Calvino se ele pudesse ver o despertamento hoje das igrejas reformadas no Brasil? O que diria Calvino se ele olhasse para essa igreja aqui hoje? Para cada um de nós, com certeza, irmãos, ele diria, valeu a pena. Sabe, eu faço parte de um grupo já há um ano, tenho conversado com o Roberto a respeito disso, de uma rede mundial de igrejas que chama Atos 29, talvez alguns conheçam. E é impressionante, Roberto, as conversas que nós temos entre pastores do Brasil todo, o que Deus está fazendo nessa nação. O Senhor está levantando, de fato, uma geração de joelhos dobrados diante de Cristo, de norte a sul do Brasil, pessoas fiéis à mensagem de Cristo Jesus. Homens e mulheres que se dispõem a pregar, empenhar as suas vidas por amor a Cristo, na pregação, na proclamação de um evangelho cristocêntrico e bíblico. A gente vê as obras de Calvino e, obviamente, ele não escreveu uma teologia sistemática de missões, mas, com certeza, ele compreendeu e praticou o ID. Ele compreendeu a missão de Deus. A missão de Deus, a missio Dei, que se resume em querigma, koinonia e diaconia. Vou te explicar. A missão de Deus se resume em proclamação, em comunhão e serviço. E nós vamos falar um pouco disso hoje. A missão da igreja, em poucas palavras, é amar a Deus e anunciar o amor de Deus. Simplesmente. Todos nós temos essa missão sobre nós, essa responsabilidade. Por quê? Porque eu e você somos participantes ativos da dinâmica desse amor incondicional do Senhor. Mas também somos testemunhas da ação do amor de Deus nos corações. É Ele quem faz. Nós somos facilitadores. Nós anunciamos e testemunhamos a Santa Trindade em ação na missão. A Santa Trindade, onde nós vemos o Pai que elege incondicionalmente, o Filho que redime objetivamente os eleitos de Deus, e o Espírito Santo, que aplica eficazmente a redenção no coração daqueles por quem Cristo morreu. É assim que é. E falando dessas coisas, então, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 11 até o 15. Atos 16, do 11 ao 15. Diz assim a bendita palavra de Deus, verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, da Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém. Você pode orar comigo mais uma vez, por favor? Santo Deus e Pai, aqui estamos nós diante da Tua palavra, sujeitos ao Santo Espírito. Pai, te pedimos que o Senhor venha e abra o nosso entendimento,
Toma cativo os nossos pensamentos, nossos corações, para recebermos exatamente, Pai, aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós, quer ampliar a nossa visão, quer nos chamar para esse compromisso. Senhor Deus, firma os nossos pés na verdade das Sagradas Escrituras, de um evangelho prático, para que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu amo esse texto, eu acho ele muito prático, muito didático. Essa mulher aqui é muito importante na história da cristandade, você vai ver comigo. Nós vemos aqui então, já nos versos 11, 12 e 13, um pouco da estratégia missional de Paulo. Você já sabe, eu falei ontem, para mim, Paulo é o maior missionário da história do cristianismo. Nós vemos a estratégia dele, vemos a dinâmica da missão. O que eles estão fazendo, esse grupo de missionários? Eles estão indo de cidade em cidade pregando o evangelho de Cristo, simplesmente. Então eles vão para a cidade de Filipos. Então vemos lá que isso que está acontecendo aqui é o fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está nesse momento, para você que já leu, e para você que não sabe, vamos lembrar, ele está com Silas e com Timóteo. E isso aconteceu ali pelos anos 52 depois de Cristo. Paulo tinha esse anseio de pregar o evangelho de Cristo. Mas ali no a partir do verso 11 e 12, nós vemos que o autor de Atos, o próprio Lucas, ele se inclui nessa missão. Porque se você observar lá no verso 6, Lucas, ele está escrevendo assim, Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia, da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, ele estava falando deles, eles, agora ele fala do nós. Lucas faz parte dessa equipe aqui, dessa turma de Paulo também. Eles iam de cidade em cidade, buscando simplesmente oportunidades de anunciar, de proclamar o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da graça de Deus. Mas chegando na cidade, falando da estratégia, eles tinham que definir um lugar, aonde nós vamos pregar. Então o texto nos fala de um lugar de oração, próximo à beira de um rio, do lado de um rio. Por que será que ele escolheu esse lugar? Veja bem, naquela cidade, eles tinham a informação de que ali não haviam sinagogas, porque para constituir uma sinagoga numa localização, eles precisavam de pelo menos 10 homens judeus. Então, se não tinha sinagoga, não tinha nem 10 homens judeus, mas tinham mulheres que estavam buscando ouvir o evangelho. Então, Paulo, sabendo da falta de sinagogas, ele foi para o lugar provável onde os crentes daquele lugar, as pessoas, judeus, na verdade, se reuniam. Paulo começa a pregar o evangelho nas margens de um rio, diz o texto que você leu comigo. E por que ele teve uma revelação? Vamos para o rio, Deus falou comigo. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Por que ele foi para o rio? Porque os judeus, quando se reuniam, ao fazer as suas orações, antes de cada oração, eles lavavam as mãos. Então é meio óbvio que eles estariam no lugar onde teria água. Deus deu essa estratégia e essa inteligência missional para o apóstolo Paulo. E qual é a prática, então, o primeiro passo, a gente falou um pouco disso ontem, da estratégia missionária que Paulo nos ensina, que nós temos que praticar? O que diz o texto? Ele começou a conversar com aquelas mulheres. Ele sentou e conversou, não chegou lá, tipo João Batista, arrependei-vos, raça de víboras, não. Ele prontamente passou a conversar com aquelas pessoas daquela cidade. Veja, então Paulo e seu time, eles estão indo em direção às pessoas para proclamar o evangelho da graça de Deus. A estratégia se resume em conhecer a cidade, conhecer as pessoas, criar vínculos de relacionamento, e é assim que nós temos que caminhar. Porque o cristão, nós precisamos sim, de fato, penetrar o mundo sem fazer parte dele, sabendo que somos peregrinos. Estamos de passagem, mas nós não podemos viver alheios da realidade, da cidade onde o Senhor nos colocou, das pessoas com quem nos relacionamos. Assim que nós temos que penetrar no mundo, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Então, de uma forma bem simples, a missão da igreja é se dispor em amor para ser instrumento da graça de Deus. Nós vemos ali Paulo e seus amigos, então, conversando.
Mas, na verdade, prontamente ele está ouvindo. O texto deixa bem claro que mais do que falar, Paulo está ouvindo aquelas pessoas. Qual é a melhor estratégia evangelística? Eu falei ontem também. Ouvir as pessoas. Porque nós somos muito bons em falar e meio toscos em ouvir. Todo mundo quer se posicionar, ter uma opinião, né, mas a gente tem uma dificuldade, certa dificuldade de ouvir. E ontem eu confessei o pecado e botei os pastores na parede, nós principalmente. Falamos mais do que ouvimos. Eu estou num exercício, não sei se o Roberto, ele deve ouvir vocês. Eu vi que ele é bem amado, vocês gostam bastante dele. Então nós temos que ouvir as pessoas. Como que eu sei que Paulo estava ouvindo? Porque aqui nós temos uma breve biografia dessa mulher chamada Lídia. Nós vemos aqui a história dela. Veja lá comigo de novo, verso 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, até aí. Então, aqui a Bíblia traz a breve biografia dessa mulher. Talvez uma viúva, talvez uma mulher divorciada, porque não fala do marido, não fala do esposo. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela é natural de outra cidade e de que ela é uma comerciante independente e bem-sucedida. Ah, pastor, mas não está escrito bem-sucedida aqui. Como é que a gente sabe? Porque ela é vendedora de tecidos de púrpura. E esse tipo de tecido, na época, o único perfil de cliente que comprava esse tipo de tecido eram os nobres. Eu fui pesquisar isso na época que eu estava estudando Atos, e diz que esse tecido de púrpura, para ser tingido daquela cor específica, eles tinham que pegar mais de 1000 tipos de moluscos daquela região ali, do mar, de moluscos para tingir, tirar o pigmento e tingir. Então era muito raro, muito caro aquilo ali. Então ela, de fato, é uma vendedora, uma comerciante rica, bem-sucedida no seu trabalho. E também vemos pela palavra que ela também é simpatizante do judaísmo, porque ela, diz o texto, uma mulher temente a Deus. Ela era de outra cultura, daquela cidade de Tiatira, aquela região. Nos tempos aqui do apóstolo, nós sabemos que as religiões eram panteístas, politeístas, né? Vários deuses, e ela está buscando conhecer o Deus dos judeus, o único Deus verdadeiro. Ela era temente a Deus. Então, provavelmente ela se apegava, ela já tinha o costume de estar reunida com aquelas pessoas naquele lugar de orações para ouvir a falar do único Deus. Mas o que Paulo está fazendo nesse momento? Ele está ouvindo, ele está conversando? Sim, mas Paulo, no seu ímpeto missionário, ele está simplesmente obedecendo a missão que Jesus lhe deu. Nós vemos depois isso em Atos 26, 17 e 18, quando diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo, ele conta o que Jesus falou para ele, depois lá do caminho de Damasco. Ele fala assim, Paulo, Jesus falando para Paulo: eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, eu e você, nós precisamos ouvir as pessoas. Nós ouvimos as pessoas e anunciamos as boas novas de salvação. Mas nós sabemos que só o Senhor pode transformar as vidas. Somos facilitadores nessa missão. Olha, deixa eu ver o resto do texto aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. O Senhor lhe abriu seu coração, o resto que eu não li, né? O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ela não teve resistência a essa mensagem, ela prontamente, de peito aberto, de coração disposto, ela recebeu essa mensagem. Mas, irmãos, nem sempre é assim que acontece. Você que já pregou para alguém, já tem compartilhado o evangelho, a gente sabe que nem todos dão ouvidos para a nossa pregação, para a palavra de Deus. Mas isso são eles com o Senhor.
porque é o Senhor quem tem poder de transformar os corações. Nosso papel é orar, interceder por eles. De fato, muitos ainda hoje têm resistido a essa mensagem do Evangelho, quando nós falamos, mas quando o Senhor fala no íntimo de um homem, é impossível resistir. Qual que é o teor da pregação de Paulo? Você que é fã do apóstolo Paulo, assim como eu, já sabe que Paulo pregava simplesmente Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É lindo. O ápice dessa passagem aqui é quando o texto fala: o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor abriu o coração dessa mulher. Então, na missão nós vemos a ação irresistível da graça de Deus operando na vida de Lídia. A graça irresistível que vence a resistência obstinada de todos os homens, assim como venceu a minha e a tua resistência com o Evangelho. Não foi assim que aconteceu conosco? Quando Deus age, agindo Deus, quem impedirá? É a graça, nós vemos na missão, temos o privilégio de testemunhar da irresistível graça de Deus em ação nos corações. Isso é lindo demais, essa graça que faz dos homens que eram cegos e passam a enxergar, que andavam como surdos e passam a dar ouvidos às boas novas de salvação. É lindo. A gente não se alegra quando alguém se converte. E nós não podemos perder essa alegria, esse celebrar por uma pessoa quando se converte. Sabe? Por vezes temos nos esquecido de celebrar isso. É muito tranquilizador, é um bálsamo, né, quando a gente entende e sabe que depende de Deus, porque é Deus quem opera conforme a medida da sua graça. E muitos têm se convertido ao Evangelho de Cristo nos dias de hoje, dos dias de Paulo até hoje. Esse chamamento da graça, esse despertar, também é conhecido por nós popularmente como novo nascimento. O novo nascimento, que é uma criação milagrosa de Deus, que capacita uma pessoa que estava morta a receber Cristo como seu Senhor, e assim ser salva. Como diz lá em 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, nesse processo é importante nós sabermos que o Senhor Deus, Ele não força ninguém a se arrepender, ou a crer, ou a seguir a Jesus. Não é uma coisa forçada, porque isso seria uma contradição. Porque o crer, o se arrepender e o seguir a Jesus sempre serão espontâneos, de uma forma espontânea. Porque se não fosse assim, isso é pura hipocrisia. Se alguém é forçado, é hipocrisia. Então nós entendemos que essa graça irresistível, agindo nos corações, ela não arrasta o indisposto para o reino de Deus, ela muda a disposição dos corações. É assim que Deus faz, é assim que Ele fez conosco. Então a conversão, meus irmãos, ela não se dá quando nós abrimos o nosso coração, mas quando Deus intervém e muda as disposições dos nossos corações. É necessário uma obra de Deus para mudar a alma do ser humano. Só Ele pode fazer isso. Por isso, quando a gente vê as mega churches perguntando e colocando sobre os irmãos aquela opressão, quantas almas você ganhou para Jesus? Isso não existe. Nós não ganhamos nada. É o Senhor quem faz. Então, nós que somos os alvos da graça de Deus para a salvação, nos tornamos testemunhas da graça de Deus em ação, dessa irresistível graça de Deus, como eu já falei, que vence totalmente a resistência dos obstinados. Veja, foi assim com Lídia, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com cada um de nós, aqui, nessa noite. E tem sido assim, e vai continuar sendo assim, até o dia da volta de Cristo. Porque é Ele quem nos atraiu realmente para si mesmo. Ele nos deu realmente o arrependimento. É o Senhor quem nos fez realmente nascidos de novo, para que recebêssemos a Cristo. É Ele que resplandeceu realmente em nosso coração com a luz da glória de Cristo Jesus. É Ele que nos chamou realmente, como Jesus fez com Lázaro, da morte para a vida. É assim que Deus faz. Ele nos chamou e também Ele nos enviou a proclamar do seu amor
dessa palavra viva e eficaz que dá vida. Ele faz isso, é Ele que opera, Ele tem poder, Ele é soberano e nos concede a graça de sermos comissionados, coparticipantes, proclamadores, anunciantes, como você quiser falar, mas também testemunhas da ação da graça de Deus. Esse é o poder da graça irresistível de Deus na missão. Quando o texto fala, o Senhor lhe abriu o coração, para entender a mensagem de Paulo, significa que o Deus de toda boa dádiva abriu os olhos espirituais dessa mulher, para que ela pudesse abraçar a Jesus como seu Senhor. Como o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, algo que eu e você não podemos de jeito algum perder na missão é essa paixão pelo nosso amado. Sabe, eu sou do meu amado e ele é meu. Nós temos que nutrir essa paixão, lendo as Escrituras, histórias, relatos, fatos como esse. Tem que nos encher de alegria, de vigor da fé e nos inspirar para seguir os passos de Paulo e seus amigos aqui, por exemplo. Nós vemos que Deus trabalhou no coração de Lídia, Ele concedeu nova vida, porque ela ouviu o Evangelho de Cristo, do Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Ela não foi convertida pelos dons da boa e efetiva, talvez perfeita, ungida, com certeza, comunicação de Paulo. Não, ela foi convertida pelo Evangelho de Cristo. Ela foi salva do mesmo jeito que qualquer um é convertido ao Senhor. Pelo poder da irresistível graça de Deus. Ela foi vencida pela iniciativa graciosa e salvífica do Senhor. João Calvino poderia falar, lendo esse texto, o seguinte: os erros jamais podem ser arrancados do coração humano, enquanto não for nele implantado o verdadeiro conhecimento de Deus. Então o Senhor trabalhou de forma grandiosa na vida dessa mulher. O Senhor lhe abriu o coração para acolher, para entender as palavras de Paulo. Ele abriu o coração de Lídia como uma flor se abrindo ao sol. Ela abraçou a mensagem da cruz do nosso Redentor. Ela abraçou a Cristo Jesus. Veja, aquele momento ali do lado de um rio, não tinha estrutura, não tinha nada do que nós temos hoje. O que precisamos para operar, para sermos efetivos na missão? Disposição dos nossos corações. Pode ser ao ar livre, debaixo de uma árvore, um lugar onde você estuda, trabalha, com um colega de trabalho do lado, um café ou uma conversa num shopping. Quando Deus quer, irmãos, Ele faz. Nós temos que estar em todo tempo atentos e dispostos a proclamar o Evangelho de Cristo. Não foi necessário, nesse momento, uma reunião de oração, um café das senhoras, um evento evangelístico. O que Paulo tem ali para oferecer, simplesmente ele expõe o Evangelho da cruz de Cristo e a vida dessa mulher é transformada. É lindo isso. É lindo. É assim que Deus faz. Ele transforma indivíduos comuns para seguidores de Cristo Jesus. Ele mesmo fala, o apóstolo Paulo, o verso que eu amo demais, verso 2, de Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Irmãos, é muito curioso que esse relato aqui da conversão de Lídia é o relato histórico da primeira pessoa que se converteu na Europa. E a Bíblia traz o nome dela. Isso aqui é muito legal. A primeira pessoa que se converteu na Europa a Jesus Cristo se chama Lídia, nossa irmã, que com a graça de Deus, lá na eternidade um dia poderemos conhecê-la. Então nós vemos a proclamação na missão, nós vemos a comunhão. Esse negócio de sentar de Paulo,
peso. Eu ouso dizer que ele sentou, porque uma mulher contando a vida dela, se ele tivesse de pé, ele ia ficar cansado, vamos falar a verdade. Ele sentou, né? Aqui a Bíblia está bem... O Lucas, ele foi bem pontual. Não, mas ela contou a vida dela, falou de onde ela veio, o que ela fazia. Demorou, irmãos. Então, com certeza, eu imagino ele sentado numa pedra do lado do rio, e a Lídia tagarelando. Esse negócio de sentar, de se dispor a ouvir, sabe? O Evangelho é um chamado para a mesa, sabe? Fala de igualdade, paridade, somos todos iguais, não tem maior e menor no reino de Deus, só existe um maioral que é Cristo Jesus. Então nós vemos a proclamação, a comunhão, somos todos iguais, e agora o serviço, porque o texto continua, veja o verso 15 comigo. Verso 15, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, tendo sido batizada, então Paulo batiza aquela mulher e as pessoas da sua casa. Isso quer dizer, batizou ela ou a sua família juntamente com seus servos, sendo ela uma comerciante abastada, ela tinha servos. E eles foram batizados porque eles deram crédito à mensagem de Paulo, essas pessoas, juntamente com Lídia, deram crédito ao testemunho de Lídia e foram batizados, pois conforme a tradição, batizava-se aqueles que ouviam do Evangelho, criam na mensagem da cruz e confessavam a Cristo Senhor como Salvador. Então Lídia, ela compartilhou da sua fé com os da casa, mas também, olha a sequência do verso 15. E ela os convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Aí Lucas bota ponto e diz, e nos convenceu. Ela era tinhosa, como diz o gaúcho. Então nós vemos ali Paulo e os demais servindo aqueles irmãos no batismo, e vemos agora automaticamente Lídia, nascida de novo, servindo a igreja do Senhor Jesus. Ei, fiquem na minha casa. É isso que ela está fazendo. Irmãos, o texto, ele é bem conhecido, esse capítulo 16. O texto continua dos versos 16 ao 40, mas eu vou fazer um resumo aqui. Nós vemos que a missão de Paulo continua naquele lugar. Ele não se conteve, né? Já teria motivo suficiente para se alegrar, celebrar, tipo, dar um check, pronto, cumprir a missão. Não, ele não se contenta, eles continuam em missão naquele lugar. Porque o texto fala que depois Paulo, voltando ao lugar de oração, ele expulsa o espírito de adivinhação de uma menina. Um espírito estava oprimindo uma jovem, e ela, ao fazer as adivinhações, ela dava lucro para os seus senhores. Isso está no verso 17 e 18. E esses caras ficaram brabos com Paulo e seus amigos, e chamam as autoridades romanas, acusando eles de perturbar a cultura romana, e eles são espancados, Paulo e Silas, e são presos. Essa passagem é maravilhosa também. Quando diz lá no verso 25 e 26, sabe, Paulo e Silas, a gente imagina tipo a figura da escola bíblica dominical, eles estão ali presos, aquele desenho bonitinho. Não, a história diz que o guarda responsável pela prisão, o romano, ele botava tipo uma pedra em cima dos pés, eles eram bem judiados, assim, então uma situação deplorável, Paulo e Silas. E o que o texto fala, que lá pela meia-noite eles começam a cantar hinos ao Senhor. Não sei se Amazing Grace, ou se Porque Ele Vive, de repente uma música, né, da Ana Elô. A canção de Agostinho, talvez. Irmãos, eles estão numa situação ali complicada, mas muito alegres pelo resultado, pelo operar de Deus naqueles dias. Eles entoam cânticos, e você que conhece o texto sabe o que acontece. O Senhor, Ele move um terremoto naquele lugar, e as correntes caem, eles são libertos da prisão. O guarda, vendo aquilo acontecer, o poder de Deus, ele se converte ao Senhor. Leia o verso 30 comigo, olha comigo, 16:30. Do 30 até o 33, diz assim a palavra de Deus. Então, levou-os para fora, o guarda, né? E perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Mano, que pergunta gostosa de ouvir, né? É muito bom isso. Continua o texto. 31.
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Irmãos, é o Senhor quem abre o coração daqueles que são seus. É Ele quem faz. O que aconteceu então depois disso, depois de tudo isso aqui que o texto nos traz? Veja comigo o verso 40, o final do capítulo, quando diz a Bíblia: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e os encorajaram, então partiram. Paulo chegou naquela cidade, não havia nada, não havia nem sinagoga, e agora uma igreja se reúne na casa dessa mulher. Olha que maravilhoso isso. Talvez uma história muito semelhante com a da igreja Eclésia, que começou na garagem de uma casa. Eu vi as fotos. Quem não viu as fotos, peça para o Lucas, que ele tem as fotos. Talvez como tenha iniciado a igreja vertical lá em Blumenau, na sala da minha casa. Irmãos, é assim que Deus faz. É lindo demais isso. Uma igreja estabelecida, porque fala, não está mais a Lídia e os da sua casa. Lídia, eles encontraram quem na casa? Os irmãos. Os irmãos estavam lá, mais gente se converteu, esse guarda e sua família, talvez a jovem que andava endemoniada e não é mais. As pessoas tinham um lugar para se reunir agora em Filipos. Então, portanto, se o Senhor te chamou, esse é um chamado eficaz, não um chamado que eu e você podemos ouvir e depois esquecer. Nós estamos em missão. Sabe, é uma redundância quando eu vejo algumas igrejas falar: nós somos uma igreja missional. Mas espera aí, uma igreja missional é uma igreja que está em missão. Uma igreja que não está em missão, então não é uma igreja. Toda igreja é missional, é redundante. Nós estamos em missão. Não podemos simplesmente ouvir dessas coisas, essa maravilha do chamado, da graça de Deus sendo operada nas vidas. Ah, beleza, depois esquece e fica de braços cruzados. Não, irmãos, não. Não é algo que podemos ouvir e nos esquecer, fazer de conta que não existe. Tem que ser nas nossas vidas um chamado que produz boas obras. Produz boas obras. Deus nos chamou para chamarmos outros ao arrependimento e à fé. Então aqui, nós vemos uma resposta prática na vida de Lídia, de quem foi alcançado pela graça. Qual foi a resposta imediata dela? Hospitalidade e generosidade. Ela abriu a casa para receber os irmãos. Ei, venham fazer uma igreja na minha casa. Não tínhamos sinagoga, agora temos uma igreja. Irmãos, louvado seja Deus, eu me alegro ao saber que vocês aqui têm os pequenos grupos pequenos nas casas. A igreja continua durante a semana, ela acontece nas casas. E aqui eu vou ajudar o meu amigo, pastor Roberto. Se você não está no pequeno grupo ainda, hoje, procure se enturmar e participar de algum. Posso ouvir um amém? Irmãos, então a casa de Lídia é um lembrete de que nós devemos praticar a hospitalidade para servir a igreja. É assim que temos que ser. E eu vou falar, vocês são muito bons em receber as pessoas. Eu estou muito à vontade aqui no meio de vós. Tem sido muito legal. Muito obrigado, gente. No final eu faço agradecimentos. Não fiz no começo, faço no final. Então, na casa de Lídia, irmãos, nasceu a igreja dos Filipenses. Sim, aquela outra carta que Paulo escreveu. Lá nasceu a igreja dos Filipenses. Então, nós vemos aqui agora, no final do capítulo 16, esses missionários deixando a cidade de Filipe, que é uma colônia romana, mas eles vão certos de que naquela cidade agora existe uma pequena colônia do reino de Deus, na casa de Lídia, nossa irmã. Então, isso é tão importante, a vida dessa mulher, a história disso que a gente está lendo aqui, porque depois, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele faz agradecimentos pelas doações que esses irmãos enviaram para ele. E é provável que Lídia foi uma das principais mantenedoras do ministério de Paulo, porque era comum que as viúvas que tinham boas condições
ajudassem no ministério. É bem provável. Então, essa é a história da primeira igreja na Europa. A história de pessoas que foram despertas pelo chamado da irresistível graça de Deus. Então, nós vemos a igreja, e a igreja em missão, como um lugar em movimento. Nós somos a igreja, um lugar em movimento, um lugar das pessoas testemunharem a manifestação da graça de Deus. E se tem uma coisa que eu e você temos bastante é graça, superabundante graça de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos então com a história da conversão de Lídia? Nós aprendemos que como Paulo, como Silas, Timóteo e Lucas, nós somos comissionados, coparticipantes da missão de Deus. Se você lembra do que eu falei no começo, e essa missão se resume em proclamação, comunhão e serviço. Nós aprendemos que um coração aberto para receber o Evangelho é também um coração disposto a compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus. Então, lembre-se de que o Senhor ainda realiza o trabalho da conversão por meio de fiéis mensageiros do Evangelho. Temos que ser fiéis às Escrituras, fiéis mensageiros. Saiba, meu irmão, minha irmã, que lá fora, provavelmente, tem uma Lídia te aguardando, se não muitas Lídias nos aguardando. Temos que ter isso em mente. O peso dessa responsabilidade, que é um peso de glória. Acredite, então, que a Bíblia, quando ela é ensinada, Deus trabalha na vida das pessoas, como tem trabalhado na minha e na tua vida. Então, eu te incentivo. Abre a sua casa, dispõe a sua vida para ouvir as pessoas, para pregar o Evangelho do seu jeito, pregar o Evangelho, testemunhar da sua fé do seu jeito, para ter comunhão entre os santos e para servir a todos em amor. Inclusive o teu vizinho chato que fica ouvindo funk no domingo. Então lembre-se de que em todas as cidades, no seu trabalho, na sua família, podem estar aqueles que Deus quer chamar para perto dele. Nós temos que ter consciência disso. Deus pode ter pessoas no nosso meio que nós ainda não percebemos. Não podemos cessar de anunciar a Cristo Jesus. Não podemos. Deus está chamando pessoas para fazer parte do reino da sua glória, meus irmãos. Então, concluindo, nós somos comissionados a amar, servir e testemunhar da maravilhosa graça de Deus, meus irmãos. É para isso que nós somos chamados. Portanto, eu e você devemos buscar discernimento do Senhor, devemos confiar no poder de Deus, devemos proclamar a sua salvação dia após dia até o dia da volta de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Qual é a função do homem? Proclamar o Evangelho, dia a dia, e que no final dos nossos dias, olhando para as nossas vidas, e para aqueles, para quem nós anunciamos a Cristo Jesus, que o Senhor nos conceda a graça de nós falarmos, como disse o reformador Martinho Lutero, eu nada fiz, a palavra de Deus fez tudo. Eu quero concluir recitando um poema de Mário Barreto França. Foi conhecido como Príncipe dos Poetas Evangélicos. O título desse poema é O Brasil para Cristo. Diz assim o poema dele. Levanta o teu olhar, ó mocidade crente, até onde puder chegar teu sonho ardente, e vê todo o esplendor de nossa pátria amada, toda a grandeza, toda a fortuna ignorada, que seriam no mundo o máximo luzeiro, se a soubesse explorar o povo brasileiro. Porém tu, mocidade, aceita o sacrifício de com a Bíblia na mão, ir combater o vício, a miséria, a indolência e o pecado infecundo, dos que vivem sem fé, chorando pelo mundo,
desfralda o pavilhão do Evangelho de Cristo e acorda este país para a crença, porque isto é um problema moral de maior relevância para salvar a velhice e restaurar a infância, ou para entusiasmar a pobre humanidade nas lutas pelo bem, no amor pela verdade. A crença é que desperta o gosto pelo estudo, o amor pelo trabalho empreendedor por tudo, que representa em si o progresso de um povo. Anuncia, portanto, esse amor sempre novo que Cristo nos legou e no qual te iluminas, sorvendo a inspiração nas páginas divinas. Em ti é que o Brasil descansa o seu futuro, e o que farás então para vê-lo seguro na base do progresso e a vanguarda do mundo? Cristamente feliz, sabiamente fecundo, olha-o na solidão cruel do extremo norte, inculto sendo rico, estéril sendo forte, contempla-o no nordeste entre as secas tremendas, ali nesses sertões da crendice e das lendas, de anônimos heróis ou míseros escravos, é que a pátria suporta os maiores agravos. É o Brasil de Goiás, de Minas, Mato Grosso, do Amazonas, Pará, desse eterno colosso, que dorme o sonho vão da força adormecida e anseia despertar para o esplendor da vida. É o Brasil infeliz das tribos decadentes, expostas à cruel exploração das gentes, donas de tanta coisa e sem direito a nada, no império colossal da mata torturada. É o Brasil de São Paulo, a rir nos cafezais, Brasil industrial do garimpeiro audaz, Brasil do extremo sul, dos pampas verdejantes, que cobertos de bois vão se perder distantes. É o Brasil do campônio e do honesto operário, dos que arrastam na vida o trágico fadário, de ver o seu labor tão mal recompensado, mas sempre esperançoso, sempre conformado. Brasil comercial ou Brasil idealista, a tudo, mocidade, alonga a tua vista e desfralda com fé a bandeira da paz e prega a salvação e não te cale mais. Levanta o teu olhar, ó mocidade crente, até onde puder chegar teu sonho ardente e a crença a proclamar sob esse céu de anil, conquista para Cristo o povo do Brasil. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, que essa palavra sirva de inspiração para nossas vidas. Eu costumo dizer, se esse é um texto que você não tem marcado na sua Bíblia, marque. Lembre-se de que o Senhor continua operando hoje. Você pode orar comigo? Santo Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças, ó Pai, pelo bendito privilégio, pelo dia em que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor nos impeça de sermos acomodados, de sermos conformados com essa vida. Antes, renova a nossa mente, Pai, no amor de Cristo, no poder do Evangelho, que transforma as vidas, assim como fez com cada um de nós. Faz de nós, Pai, proclamadores da verdade eterna, até o último suspiro das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou sair daqui com